Bem, gente amiga das Minas Gerais, e você que nos acompanha aqui através da Conexão das Minas Gerais, estamos aqui mais uma vez para bater um papo, trocarmos ideias sobre assuntos de interesse de quem gosta de política e quem acompanha toda a vida política do país. Ao nosso lado aí está o jornalista Márcio Fagundes, você já conhece, e o economista Rodrigo Campos, e daqui a pouco a jornalista Bianca Alves também vai participar, ela que está ainda na redação, mas daqui a pouco chega. Olha, um assunto interessante. Ucrânia, Rússia, muito embate, muita confusão, e finalmente parece que eles não conseguem ainda chegar a um momento de paz, de encerrar essa guerra que já tem mais de 60 dias e já vitimou muita gente, tanto de um lado quanto de outro. Muita guerra. Agora, essa situação ainda fala-se muito do interesse norte-americano, também da OTAN, em cima dessa guerra. Por quê? Porque eles que estão municiando a Ucrânia com armamento para, naturalmente, atacar também a Rússia. Queria que vocês fizessem uma análise a respeito dessa situação, que parece que essa guerra vai perdurar mais um pouco. Viu, Márcio? Boa noite. Prazer falar contigo mais uma vez aí. Um abraço, Rodrigo, um abraço, Walter. Olha, eu acho que essa guerra vai perdurar por um longo tempo. A Rússia parece que está trabalhando homeopaticamente. Eu li essa semana que em torno de 3.500 civis foram mortos. Não nos esqueçamos que só a pandemia no Brasil matou 650 mil pessoas. Uma guerra que já vai para 2 meses e os dados apontam que foram 3.500 civis mortos. Quer dizer, é uma guerra cirúrgica. Até onde cai um míssil, onde cai uma bomba, onde tem uma mina no chão, isso está sendo medido. Então, a tendência é que ela se prolongue por um longo tempo. E essa não é uma guerra de vencedor. Essa é uma guerra de expansão, essa é uma guerra de geopolítica. Uma nova economia no mundo vai nascer desse confronto. A moeda, né, o dólar está sendo posto em xeque. Então, em torno dessa guerra, que a mídia... Interessante, né, Walter Rodrigo? No início, todo o noticiário era sobre a guerra. A guerra perdura e hoje são notinhas. A gente vê pequenas notas, embora as televisões mostrem aquele tiririca lá da Ucrânia todo dia, falando alguma bobagem, com a mesma camiseta e tal. Ele virou um popstar, né, da guerra. Todo dia. Hoje, o noticiário dedica apenas umas poucas linhas a essa guerra, que eu acho que vai mudar toda a concepção das relações entre as nações do mundo. E aí, Rodrigo, sua análise a respeito desse conflito que parece que não tem data para terminar? Falta entendimento entre as partes aí. Bem, boa noite, Walter. Boa noite, Márcio. É um prazer estar aqui de volta. Olha, eu, quando comecei a acompanhar o início, né, desse conflito na Europa, eu fiquei acompanhando os comentários e criou-se uma expectativa de que a Rússia, pelo seu poderio militar, poderia, ao invadir a Ucrânia, liquidar a fatura rapidamente. Eu acho que as pessoas não entendiam do que é um conflito, do que é a capacidade de resistência de um país, não é? Particularmente no caso desse conflito, país este que é apoiado por nações poderosas, como são os Estados Unidos e as nações da Europa. Mesmo que a OTAN formalmente não esteja em guerra, eles estão aparelhando o governo ucraniano com mísseis anticarro, com mísseis antiaéreo, com equipamentos militares, dando ao governo ucraniano capacidade de resistência à invasão russa. Portanto, o conflito perdura. A lógica da mídia é uma lógica de chamar a atenção para si, para vender espaço publicitário, e o assunto, quando ele vai virando recorrente, essa coisa vai para o segundo plano. Isso acontece não só com isso, acontece com outros assuntos, com escândalos, com assassinatos, tudo que a mídia dá muita relevância, com o tempo essa coisa vai tomando um outro ritmo, saindo da primeira página, indo para a terceira, para a quinta, para a sétima, né? E diga-se de passagem que tem no planeta atualmente dezenas de guerras em andamento que a mídia não dá uma linha. Ou seja, você tem conflitos na África, você tem conflitos em diversos países da Ásia, você tem guerras que são tristes demais, porque matam, inclusive, muito mais gente do que essa guerra da Ucrânia, né? E que não tem nenhum acompanhamento da imprensa, a imprensa não dá uma linha, a não ser jornais europeus, americanos ou imprensa especializada, mas a imprensa brasileira
talvez nem saiba que elas estão andando. É isso aí. Olha, Márcio, falando, já que nós começamos pelo assunto internacional, o presidente Joe Biden, né, dos Estados Unidos, ele indicou para ser sua porta-voz uma mulher, a primeira mulher negra e gay. Trata-se da Karine Jean-Pierre, uma mulher negra que vai assumir um cargo de grande importância, grande relevância no governo norte-americano. Enquanto, claro, que os Estados Unidos, a gente sabe que tem lá muito racismo, mas aqui no Brasil, essa onda, todo dia você tem notícia de racismo no Brasil. É gente imitando macaco, nego jogando banana, seja no estado de futebol, seja em qualquer situação. As pessoas têm que tomar uma situação mais enérgica em cima disso aí. Então, os americanos aí dão um grande exemplo, né, Márcio? O que é que você acha? Isso pode ajudar a mudar alguma coisa em nível do Brasil? Essa porta-voz, uma mulher negra e gay? Walter, existe uma lista tríplice hoje para nomeação de ministro, me parece, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, que tem uma mulher negra, né? Torçamos para que ela seja a escolhida e ocupe esse cargo. Walter, eu nunca escondi minha posição, não. Eu acho que o mundo é das mulheres, entendeu? Eu fui criado por vó, eu adoro as mulheres que eu conheci na minha vida, eu tenho uma filha. Eu acho que as mulheres têm uma percepção e um olhar sobre o mundo muito mais delicado, muito mais sensato, muito mais ponderado. Nós, homens, é que estragamos o mundo, entendeu? Eu não vejo um batalhão de mulheres de arma na mão para combater outra nação. Pelo contrário, a paz, a harmonia, o diálogo está através da mulher. Ele surge para mim através da mulher. Então, eu sou um defensor prioritário da mulher. Eu acho que a mulher, se estivesse à frente do mundo, nós teríamos um outro planeta. A título de informação, Márcio, a advogada Edilene Lobo, que é daqui de Belo Horizonte, doutora e pós-doutora em Direito Eleitoral, com trabalho renomado aí no exterior, ela também entrou na lista tríplice, né? Ela foi convidada, inclusive, por um ministro do Tribunal do STF para participar dessa lista tríplice. Chama-se Edilene Lobo, uma mulher fantástica, uma das melhores pessoas que entende direito eleitoral no Brasil. Rodrigo, e aí, o que é que tu acha? Essa mudança de paradigma aí, uma mulher negra e gay, porta-voz do governo norte-americano? Walter, nos Estados Unidos, já de muito tempo, os governos são montados levando em consideração aspectos específicos da contradição da vida americana, né? Então, todo governo americano, de muito tempo para cá, observa, tem uma pessoa latino-americana, tem uma pessoa negra, tem uma pessoa asiática, tem uma mulher, e combinações dessas características exatamente para fazer-se presente na administração federal dos Estados Unidos e nos Estados americanos, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é uma preocupação que é reflexo exatamente dos problemas que lá existem. Ou seja, como é uma sociedade que enfrenta o racismo há séculos e continua tendo um problema de racismo, os governos procuram colocar pessoas negras, afrodescendentes, exatamente para poder marcar um certo compromisso, um governo mais, outro governo menos, com aquele público, com aquele segmento da sociedade americana. Eu acho isso correto, eu acho isso adequado, eu acho que isso chama atenção para o problema, chama atenção para o fenômeno, no Brasil também eu percebo que muitos governos se preocupam em fazer composições que levem isso em consideração, eu diria, Márcio, que o mundo é do ser humano, Óbvio que a mulher merece toda a relevância de estar presente, no mínimo na proporção daquela presença que ela tem na estatística, de ser metade da população, E as características que você ressalta da mulher, eu concordo plenamente, Mas eu acho que tem muitos homens também que têm esse comprometimento de ter uma visão que as mulheres já têm, talvez pela sua característica genética, de criação e social, Portanto, eu diria que esses aspectos que você ressalta positivos merecem ser transferidos das mulheres para os homens, para que a gente aprenda com elas tudo aquilo que de positivo elas têm,
Rodrigo, me permite um parênteses, vou deixar os homens por sua conta. Eu fico com as mulheres, majoritariamente não abro mão. Tá certo, perfeito. Só para reforçar aí o que o Walter comentou, eu conheço a Edilene, é uma figura sensacional. Eu acho que se ela virar ministra do TSE, ela vai desempenhar a contento a sua missão. Não é? Então vamos torcer pela Edilene, mas se sair lá uma outra decisão, e levando em consideração, inclusive, esse aspecto de que a outra pessoa indicada ela é uma afrodescendente, é que também ela faça por merecer e honre, não é, essa condição para também ser uma bela e uma eficaz, né, uma atuante ministra do Tribunal Superior Eleitoral, ainda mais nesse ano, não é, em que, mais uma vez, o monstro que dirige a presidência da República volta a questionar o processo eleitoral. É isso aí. Olha, um assunto que está dando polêmica aí no governo federal é que o diretor-geral da CIA, o William Burns, esteve reunido em julho do ano passado aqui no Brasil com integrantes do governo Bolsonaro. E aí ele vazou a informação hoje que deu um recado para que Bolsonaro não interferisse no resultado das eleições. Quer dizer, olha, aceite qual for o resultado. Se ganhar, tudo bem. Se não ganhar, aceite o que for. E o general Heleno, que é do GSI, né, do Gabinete de Segurança Institucional, mais cedo ele não confirmou, disse que não teve esse assunto, e agora ele mandou um ofício para a Câmara dos Deputados, afirmando que realmente teve encontro com o diretor-geral da Central de Inteligência dos Estados Unidos, da CIA, né? William Burns, em julho do ano passado, para discutir assuntos relativos à promoção da democracia e da estabilidade no hemisfério. Aquela história, né? Enfim, mas, de certa forma, é um assunto que, com certeza, mostra um pouco, demonstra que os Estados Unidos não acompanham também esta eleição aqui de 2022 aqui no Brasil. E um detalhe, queria que vocês também fizessem uma análise sobre a capa da Time, onde o Lula, essa semana, saiu na capa, onde já saiu Gandhi, saiu o ex-presidente, o Mandela, né? O Martin Luther King, e o Lula está nessa capa também. Então, muita gente não gostou, muita gente meteu o pau aí, e muita gente elogiou. E a grande mídia também sentou o sarrafo, entendeu? Falou que Lula falou, e afirmando que Lula falou algumas coisas que não deveriam ter falado, que não deveria ter falado lá com relação à Ucrânia, né? Essa guerra, a Rússia e a Ucrânia, que o Lula falou bobagem, até o edital do Estadão hoje sentou o sarrafo no Lula. Márcio, isso é ciúme, inveja ou é falta de assunto? Ô, Guararapes, deixa eu te falar um negócio. Vou passar a bola para o Rodrigo, porque o Rodrigo domina o inglês. Esse ambiente, esse cenário anglicano, o Rodrigo domina melhor. Mas no finalzinho do que ele falar, eu tenho um pitacozinho para dar sobre esse assunto. Besteira aí, Rodrigo? Olha, Walter, quando eu comecei a acompanhar o governo federal, algo que me chamou muita atenção no início foi o fato de que o chefe de Estado, chefe do governo brasileiro, eleito, foi com o seu ministro da Justiça e Segurança Pública, não é, visitarem a sede da CIA nos Estados Unidos. Isso passou meio rapidamente, na época, pela imprensa, passou en passant, como se fala, e, efetivamente, me chamou muita atenção, porque eu não me lembro, nem na ditadura militar, de presidentes brasileiros, e, quiçá, de outros países, que tenham visitado a sede da CIA, né? Há uma suspeita de que, de fato, o governo americano atuou numa verdadeira guerra híbrida, e aí, mais adiante, quando a documentação vier a público, nós saberemos se essa visita que o atual presidente da República fez à CIA com o seu ministro da Justiça foi para agradecer a movimentação que teriam feito e que teria culminado com a derrubada da presidenta Dilma, com o impedimento do presidente Lula de ser candidato, com a vitória do atual presidente da República e, particularmente, com a retribuição que ele deu, levando ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o ex-juiz Sérgio Moro, que agora a vida está mostrando a que ele serviu, tá certo? Pois bem, isso foi no governo Trump, um governo à direita, no perfil político ideológico, aliado com o presidente do Brasil, com o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, com o primeiro-ministro da Hungria. Há uma direita organizada internacionalmente. Depois disso, teve uma mudança de governo nos Estados Unidos. Portanto, quando sai a público hoje a informação de que o atual chefe da CIA, que é ligado ao atual presidente dos Estados Unidos, ele dá um sinal diferente ao presidente do Brasil, vis-à-vis aquilo que levou a essa
relação privilegiada do presidente brasileiro com a CIA no passado, né, isso efetivamente mostra três coisas na minha visão. Primeiro, o governo americano continua tratando os países ao sul do Rio Grande, que é o rio que divide os Estados Unidos do México, como sua área de influência. Portanto, perfeito. Eles se metem na vida dos países latino-americanos, seja para um lado, seja para o outro. Segundo, né, eles estão preocupados com o movimento que o atual presidente da República fez e voltou a fazer de novo de questionamento do processo eleitoral, do uso das urnas eletrônicas, né, que gerou uma reação do STF e do Congresso Nacional essa semana, particularmente do presidente do Senado, porque o presidente da Câmara é um aliado do presidente da República, né? Então, essa nota ser assumida, ser divulgada, ser colocada pública hoje, depois de ontem, quando o clima em Brasília esquentou, né, dizendo o que aconteceu há um ano atrás, tem a ver com a preocupação do governo americano, né, do comportamento do atual presidente do Brasil. E terceiro, e para concluir, não é? Eu gostaria de dizer o seguinte: o respeito à autonomia dos países merece ser respeitado. Não é? Eu acho que o chefe da CIA não tem que se meter na vida do Brasil, nem para atacar, nem para defender qualquer que seja o chefe de Estado, chefe de governo. Não é? Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, porque se não for assim, nós vamos achar muito natural eles se meterem na nossa vida. E para não nos esquecer jamais que no dia 31 de março de 1964 tinha 20 mil fuzileiros americanos embarcados em navios nas costas do Rio de Janeiro. Se o presidente João Goulart tivesse reagido ao golpe de Estado, eles teriam desembarcado e invadido o Brasil. Isso eu acho que a gente não deve concordar. Tá bom. E aí, Márcio, quer concluir? Vileganhão, deixa eu te falar um negócio. Essa capa da Time do Lula, olha aqui, olha. Isso dá uma dor de cotovelo em muita gente aí que participa das grandes decisões e tal. Ela não tem uma consequência, ela não tem uma consequência eleitoral imediata. Mas vou chamar grosseiramente, eu não gosto dessa expressão, mas os formadores de opinião, principalmente do outro lado, olha aqui, ó, a dorzinha de cotovelo que dá. Aliás, vou contar uma história rápida aqui, uma vez que me deixou engrisiado demais, quando o João Gilberto morreu, sabe? Essa coisa do Brasil desmerecer quem é grande lá fora, isso é ridículo. Quando o João Gilberto morreu, o New York Times deu uma página para o João Gilberto. Talvez nenhum brasileiro hoje mereça novamente uma página do New York Times, do presidente para baixo. Talvez vai merecer um quarto de página se não for uma notinha. O João Gilberto morreu recentemente, há um ano, alguma coisa. O New York Times deu uma página. Aí eu encontrei um mineirinho desses que tomam café aqui na Savassi, virou para mim e falou assim: eu não sei como é que eles dão espaço para um sujeito que tem uma música que é "E o barquinho vai, a tardinha cai". Falei, rapaz, desde os anos 60 o Brasil é conhecido no mundo inteiro, do Japão, na Ásia, na Oceania, em tudo, por causa da Bossa Nova, e eles desmerecendo porque existe uma música do Barquinho que é linda, né? Uma canção linda. O João cantava isso, e ele desmerecendo, falou assim, não vale, não vale. É um sujeito que tem uma música que é o Barquinho. Falei, rapaz, olha o mundo que nós estamos vivendo. Olha, essa semana, na terça-feira passada... Ô, Valdir, já que o assunto era o Lula, é verdade que o Lula vai casar mesmo agora em maio, né? O beijo das noivas. Vai casar com a Janja. É Janja que a mulher chama. A moça tem apelido de Janja. Vai casar, Rodrigo? Você que conhece as lides petistas. Vai casar. Na igreja? Depois que inventaram aquele azulzinho, rapaz, deixa eu te contar, homem velho não dorme mais. Na igreja ou no cartório? Olha, eu sei que é no lugar reservado, as pessoas ainda não sabem o local exato, mas é no lugar reservado. Essa semana foi comemorada o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, né? E hoje é o Dia das Comunicações. E aí, aproveitando a data de hoje, o presidente do STF, Luiz Fux, ele criticou muito essa questão das fake news, né? E defendeu a liberdade de imprensa. E a gente sabe que no Brasil a imprensa vem sendo muito, muito agredida, profissionais de imprensa agredidos, estão fazendo matérias nas ruas, estão sendo agredidos por militantes
né? No caso simpático ao presidente da República, enfim. E a gente precisa ter um país livre, porque um país sem liberdade de imprensa não é um país onde existe democracia, não existe nem respeito à Constituição. Márcio, você, na condição de jornalista, que análise você faz dessa fala do presidente dos PUCs, defendendo naturalmente a liberdade de imprensa e sendo muito forte no combate às fake news? Olha, a liberdade de imprensa é democracia, né? É um processo de exposição das instituições públicas, principalmente, e lembremos, embora incomode muita gente, liberdade de expressão, liberdade de imprensa é oposição, não tem jeito de você contar as coisas que acontecem falando bem, falando bem, falando bem. Isso a igreja faz, outros setores fazem isso, contam bem as histórias do cotidiano, da vida e tal. Agora, a imprensa tem a obrigação de contar alguma coisa que não esteja andando nos trilhos. Esse é o papel dela. Eu acho isso ótimo. Agora, a questão das fake news virou uma ferramenta de dissuasão, de desintegração, de destruição das instituições, do processo democrático. Olha, mas não nos esqueçamos que nós todos fomos criados desde a infância com a história de carochinha, né? com Peter Pan, com Cinderela. Essa coisa lúdica rodeia a nossa vida também. O que é verdadeiro, né? O que é falso? Isso é um dilema que nós vamos carregar, né? Extremamente existencial. Nós vamos carregar isso até a nossa morte e não vamos conseguir responder o que é a verdade e o que é a mentira, literalmente. E aproveitando, a Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão da OAB fará no próximo dia 30 um grande evento na sede da OAB, aqui em Belo Horizonte, a respeito justamente dessa questão das fake news, né? Porque muita gente se orienta pelas mentiras, né? E essas fake news não surgiram agora. A mentira é uma coisa que, desde que o mundo é mundo. E aí, qual é a sua opinião aí, Rodrigo? O que é que você acha dessa situação? Olha, da liberdade de imprensa, combate à fake news? Eu ia chamar a atenção exatamente para esse aspecto que você menciona. A mentira é uma característica da humanidade. A mentira é um comportamento, né, do ser humano. Não é? O que ressalta de uns tempos para cá a importância da mentira, e, né, a sociedade mundial é muito usuária do anglicismo, né, o tal do fake news. Não é? O que ressalta de um tempo para cá a importância que isso tomou, né, diz respeito a uma outra questão, que é o poder da tecnologia, né, de encurtar distâncias, né, de zerar o tempo, de tornar tudo em tempo real na mão de cada cidadão pelo planeta fora. Ou seja, o volume de informações, né, a mudança que isso causou em decorrência, né, do desenvolvimento da tecnologia da comunicação, da internet, dos celulares, né, dos tablets, né, isso é que tornou a mentira e a chamada fake news algo muito relevante. Por quê? Porque se você coloca uma notícia falsa, mentirosa, não é, num determinado grupo, com um determinado número de pessoas, em algumas horas adiante, aquilo, não é, se multiplicou em escala exponencial, né, que é uma fórmula matemática, levando a milhões e milhões de pessoas uma notícia mentirosa. E qual que é o problema? Se amanhã, né, você fizer uma correção daquela informação, você não consegue alcançar as mesmas pessoas que foram alcançadas pela primeira versão do fato. Portanto, o perigo ele está nesse volume de comunicação que a tecnologia propiciou, porque isso passou a ser usado com interesses escusos. Não só na política, interesses na economia, interesses nos negócios, interesses numa série de dimensões da vida humana, né, de tal sorte que você usa a tecnologia para disseminar uma informação inadequada ou com uma certa intencionalidade, o que me faz lembrar o ex-chefe da Casa Civil da ditadura militar, o general Gomerino Couto Silva, que ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: a imprensa você lê nas entrelinhas, porque nas linhas só há interesse. Imagina no mundo, né, da tecnologia que potencializa a mentira e as fake news. Não é? Okay. Nós temos cada vez mais capacidade, o senso crítico de analisar todas as informações, né, que são veiculadas, porque
todas carregam algum tipo de interesse. Fala, Márcio. Rodrigo. Dando boa noite aí para a Bianca Alves, acaba de chegar. Saiu da redação agora, né, Bianca? Só um pensamentozinho para completar isso que o Rodrigo está falando. A fake news, na verdade, ela é o fertilizante, né, de uma massa ignara gigantesca que hoje é propícia a receber isso. Quantas pessoas hoje conseguem, dominam o português, dominam a língua, dominam a leitura? Quantas pessoas... Ela encontra, a fake news encontra numa massa de gente propícia a aceitar o que lhe é posto no cotidiano, sem o menor questionamento. É uma pessoa que não tem um pensamento crítico, não sabe qualificar a informação, não tem acesso à informação, entendeu? É gente que tem diploma e não sabe escrever 10 linhas. Então, tem uma massa ignara muito propícia a receber essas fake news. Vamos dar uma acelerada, que daqui a pouco a gente vai concluir, né, o nosso bora lá. Mas chamando a Bianca aí, Bianca... E ainda tem que falar do América também, pô. O presidente Jair Bolsonaro vetou a política nacional Aldir Blanc, que é essa política de fomento à cultura, e, segundo a própria Secretaria-Geral da Presidência, né, abre aspas aqui, o veto decorre da necessidade de salvaguardar as contas públicas, haja vista que o setor cultural já foi contemplado por outras ações de recuperação durante a pandemia, fecha aspas. Não sei quais foram essas ações. Bianca, setor cultural, está certo que recebe 3 bilhões anuais até durante 5 anos, o governo vetou, mas o Rodrigo Pacheco acredita que o veto será derrubado. E a cultura, mais uma vez, se tornando coisa desprezível para o governo. Eu estava pensando nisso agora à tarde, assim, como é que as manifestações culturais, na arte de maneira geral, porque cultura é um negócio mais amplo, como é que é uma coisa democrática, né? Eu fico vendo pela minha cidade. Hoje as pessoas, se você for pensar bem, os garotos, as crianças e os adolescentes, eles só convivem com seus iguais. Você pega uma criança de classe média, ela vai àquela escola fechada, ela mora num condomínio, num prédio fechado, ela não tem espaço de convivência com outras pessoas, de outras classes, de outras cores, de outros pensamentos, de outras origens, né? Que faz com que o ser humano seja terrivelmente democrático, né? Então, o que acontece? Como é que isso acontece? Isso acontece na arte. Porque a pessoa gostar de música, ou de teatro, ou de literatura, é uma coisa que independe do lugar que ela está. Né? Você pode ir a uma biblioteca, a biblioteca é o lazer mais barato que existe. E você vai encontrar uma pessoa que tem uma única coisa em comum, que tem que ter uma única coisa em comum com você, que é gostar de ler. Esses espaços são espaços democráticos por natureza, são espaços dos diferentes, são espaços onde você se encontra. E quem é contra isso, para mim, é antidemocrático. Isso é a cara do Bolsonaro. É básico. Se você não cultiva o espaço para o debate, para o diferente, como é que é aquela expressão que a gente diz, para o contraditório, você não constrói uma democracia. E quem diz que o Bolsonaro gosta disso? É isso aí. Olha, gente, daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar, porque nós temos um prazo de horário aí, mas eu queria que vocês comentassem a respeito dessa questão da Tamisa, né, que é uma empresa de mineração, que essa semana causou a maior polêmica aqui em Belo Horizonte, principalmente depois que o pessoal do Copan aprovou que a empresa possa explorar minério na Serra do Curral, que é um símbolo de Belo Horizonte, tá certo? E vai afetar muito a qualidade de vida da população de Belo Horizonte, principalmente com relação à poeira, mas o pessoal que mora naquela área, onde tem hospitais, e essa coisa toda vai ser muito afetada. E o pessoal da mineração diz o seguinte, então nós vamos começar e dance o resto. Enfim, Márcio Fagundes, problema sério do meio ambiente, mais uma vez, em Belo Horizonte, o setor minerário, atropelando todo mundo aí, viu? Pois é uma pena isso, mas a economia de Minas gira basicamente em torno da agropecuária e da mineração. O nome do estado já é Minas Gerais, né? Daqui teve a exploração do diamante, do ouro, hoje é do minério de ferro, e é uma pena, porque o nosso queijo canaça, que hoje é reconhecido no mundo, premiado em outros países, inclusive,
acaba sendo a imagem do que a mineração faz. A degradação ambiental é brutal, né? Isso aqui virou um queijo suíço, né? Que nossos queijos hoje estão se comparando, inclusive, a alguns queijos estrangeiros. Isso virou um queijo suíço, buraco para tudo quanto é lado, não se repõe, né? O que se tira, dizem que minério só dá uma vez, né? Então, o Estado vai pagar muito tempo por isso, a degradação ambiental. É seríssimo. Acho que a população engajada, mobilizada, pode reverter essa situação, viu, Walter? E aí, Bianca? Eu vivo em cidade mineradora, né? Então, desde pequena, eu estou acostumada com a casa cheia de poeira, que você varre de manhã e de tarde já está com tudo empoeirado, né? Barulho de detonação, é uma coisa que faz parte da minha trajetória. Os belo-horizontinos, em especial o pessoal dali da Zona Sul, porque não é só para o lado do Hospital da Baleia, né? Você vai pegar todo aquele lado da Serra do Curral. Você tem ali bairros classe A mais ali. Então, o pessoal vai ver o que é bom para tosse, literalmente, né? Uma expressão que o mineiro usa muito. E eu queria ver, Marcinho, como é bom o queijo canastra, né? Maravilhoso. Ele chegou num grau de qualidade, hein, Bianca? Nossa, campeão, viu? Olha, Bianca, completamente. Semana passada, o cara que eu compro coisas, assim, biscoitos, esses trem e tal, ele me trouxe um queijo canastra que eu comi um pedaço. Que negócio maravilhoso! Eu estou encantada com ele até hoje. Mas a questão da Serra do Curral, aqui, o que você acha? Olha o charme da pergunta, hein, o Vileganho, olha o charme da pergunta. Meia cura ou todo curado? Não, sem cura nenhuma. Queijo canastra fresco, maravilhoso de bom. Entendeu? Tá bom, Rodrigo. Assim... Vou saindo do queijo canastra, voltando para a Serra do Curral. Hein, Rodrigo? Olha só, quem já passou de helicóptero, de avião ali por cima, e eu já fiz isso algumas vezes, é o quadrilátero ferrífero, que é uma província mineral em torno de Belo Horizonte, na região metropolitana, parece um queijo cheio de furinho, cheio de buraquinho, não é? Então, vocês estão falando de queijo, eu me lembrei dessa situação. A pessoa que passa pelas rodovias não percebe, mas se você sobrevoa essa região, você observa como que é cheio de buraco, é uma coisa desoladora tudo aquilo que acontece, a parte que a exploração do minério de ferro possa gerar renda, gerar emprego e tudo mais. Agora, nesse caso particular da Serra do Curral, eu acho um absurdo. Não há justificativa econômica de recolhimento de imposto, de geração de emprego, a crise econômica que o país vive, que justifique fazer o que pretendem fazer. Agora, eu quero chamar a atenção para um aspecto que está sendo pouco ressaltado, e parece que no projeto há uma intencionalidade de cortar a serra ali para passar uma rodovia que interligaria a região de Nova Lima com a saída... Via 240, a sequência da Via 240. Foi bem. Então, assim, há muitos interesses em jogo nesse projeto. Agora, eu tenho muita esperança que o Ministério Público, o prefeito de Belo Horizonte se posicionou contrário, não é? E, para concluir, eu acho que o governador, inclusive, pode recuar, porque a pressão que está sendo feita em cima dele, como ele é um candidato à reeleição, não é? Ele pode, eventualmente, perceber que está dando um tiro no pé e que vai perder muito voto e pode até reverter a posição, não é? O que seria muito bom para a Serra do Curral. Bem, gente, então é um assunto que realmente vai dar muita polêmica nessa questão da MISA, né? Aqui em Belo Horizonte, exploração de minério na Serra do Curral, que é o símbolo da capital mineira. Uma serra maravilhosa, como o Rodrigo falou, do outro lado é buraco só, eles arrebentaram com tudo, porque o minério não dá duas safras, uma só. Gente, e a política mineira? Como é que vocês estão analisando essa questão aí? O Zema candidato, o Calil, chega agora o ex-ministro do governo Lula, Saraiva Felipe, que foi ministro da Saúde, que será candidato pelo PSB. O Viana, essa semana, ficou com ciúme lá em Uberaba, na Expo Zebu, porque o presidente fez um afago ao governador Romeu Zema, e o Viana ficou um pouco escanteado. Ele elogiou muito o Zema como o melhor governador do Brasil, aquela coisa toda, né? E o Viana não gostou, porque ficou muito enciumado, né? Do carinho que o Bolsonaro demonstrou para o governador Romeu Zema. O Bolsonaro estava um pouco afastado do Zema e agora aproximou mais. Márcio, Saraiva Felipe, candidato ao governo de Minas pelo Partido Socialista Brasileiro. O homem que já foi presidente do MDB aqui em Minas. Eu acho ótima a proposta no sentido de que eu sou
quanto mais diversificação houver no processo político, é mais educativo, é mais democrático, mais se discute, mais se debate. E esse binômio, né, que tá acontecendo no âmbito nacional e cai para os estados, essa bipolaridade, eu acho que ela é pouco profícua no sentido de provocativa, de inspiradora, de um processo de aprendizado, de aprendizado, de maturidade democrática. Então, quanto mais gente estiver participando, eu sou a favor, gosto da ideia. E o Saraiva é uma figura que tem uma larga experiência, né, na vida pública, tanto no legislativo quanto no executivo. É ótimo, que venha o Saraiva, é bom. Inclusive, ele criou a farmácia popular, o SAMU também, então, quer dizer, tem serviço prestado ao Brasil, né? Não só a Minas, que foi secretário de saúde aqui também. E aí, Bianca? Walter, eu falo que eu sou a jornalista menos informada desse país. Eu fiquei tão mergulhada hoje em pesquisas de inadimplência que eu não acompanhei o que você está falando. O Bolsonaro elogiou quem? Não, Bolsonaro não elogiou ninguém. Eu estou falando que Saraiva Felipe é candidato ao governo. Você falou que o Bolsonaro elogiou alguém como o melhor governador do Brasil. Não, Zema, elogiou Zema. O Bolsonaro lá em Uberaba, na esposa Zeburra. O Bolsonaro elogiou Zema. E quem ficou com ciúme? Carlos Viana, candidato a governador pelo partido Carlos do Viana. Bolsonaro. Pois é, porque eu perdi o Carlos Viana aí nessa história e tal. Já estava tendo um afastamento, né, do Zema, do Bolsonaro e tal. Estava achando interessante nesse aspecto, porque aí o Bolsonaro tinha um candidato, que é o Carlos, né? Se você define especificamente essa vertente de direita, né, e até de ultradireita, aparece com o Zema aí querendo ser o candidato liberal e o Calil vai ter que resolver se ele vai juntar com o Lula ou não, porque eu acho que é a única solução para ele, né? Se ele ficar meio de longe, assim, eu acho que as coisas vão ser muito complicadas. Mas como o Marcinho, eu acho bom. Quanto mais gente, melhor, sabe? Porque aquela última eleição em Minas, que deu aí 70% para o Zema, eu achei meio vergonhoso. Nós mineiros, a gente gosta de debater mais essa história. Ô, Bianca, o Valdir me permite uma parte rapidamente. Ô, Bianca, eu fiquei curioso com a sua pesquisa estatística da inadimplência, até porque é bem possível que eu esteja nela, entendeu? Então, adianta alguma informação? O que está acontecendo? Os brasileiros estão devendo muito, os mineiros muito mais, os belo-horizontinos mais ainda. Onde que eu estou aí nessa seara aí? Para a sua informação, em Belo Horizonte, tá? 87% das famílias estão endividadas, o que não quer dizer nada, porque isso aí conta a conta do cartão de crédito, né? O que você tem que pagar no mês. Em tese. Só que 45%, quase 45%, estão inadimplentes, ou seja, estão atrasados em pagar suas dívidas. E desses 45%, quase 20% já disseram que não vão conseguir pagar essas dívidas, ou seja, já admitiram o calote porque não tem condição de pagar. E é uma coisa complicada, porque as pessoas estão se endividando para comprar comida, remédio, gás e pagar luz. Esse é o problema. E um detalhe, a melhor informação dessa live hoje, viu, Valdir? Cartão de crédito, viu, Marcinho? A Bianca trouxe a melhor informação da live hoje. Tá. E outra coisa, a Bianca sabe muito bem disso, que ela está trabalhando na área da economia do Diário do Comércio, o cartão de crédito também está sendo muito utilizado para pagar comida e remédio. Estão pagando através do cartão de crédito. Quer dizer, o pessoal está usando muito cartão de crédito. Classe média, viu, gente? Classe média, viu? Usando cartão de crédito para financiar o alimento, o rango e o medicamento. Rodrigo, você que é economista, faz uma análise rápida sobre isso. Essa questão do Saraiva Felipe, que já está chegando no final do nosso bate-papo. Olha só, rapidamente. Primeiro, que esse número que a Bianca fala de Belo Horizonte, ele é semelhante no Brasil. Não é? A informação maior, é que... tá, Rodrigo? É maior. 10% a mais. É maior do que no Brasil. O SPC Serasa fala que 75% das pessoas estão endividados. Não é? Esse fenômeno ele vai piorar, gente. Por quê? Porque a inflação é alta. 10% ano passado, 10% esse ano. Não é? O Banco Central está subindo a taxa de juros exatamente para piorar as condições da economia,
né, de esfriar a economia, que aumenta o desemprego, né, para eventualmente ajudar a diminuir a inflação, mas 20%, né, quem ganhava R$ 1.000 há 2 anos atrás, agora tem o poder de compra de 800. Isso é que explica, em parte, por que as pessoas estão se endividando. As pessoas estão se endividando exatamente para compensar, né, a redução da sua capacidade de compra, porque a inflação está corroendo a renda e o salário das pessoas, para não falar dos desempregados, daqueles que sequer procuram emprego mais, né, foram lá ou para a rua, né, ou para pedir esmola, ou alguns que podem, né, procurar o avô, o pai, a família, os amigos, para poder sobreviver. A situação é muito difícil para as pessoas do Brasil, não é só para os pobres, é também para as camadas médias, né? E não terá uma solução muito rápida, porque enquanto a inflação estiver alta, ela vai corroendo o poder de compra dos salários, né? Poder de compra dos salários que não é reposto, porque não há hoje uma política de reposição dessas perdas, particularmente porque, num período de altíssimo nível de desemprego, os sindicatos têm muito pouca capacidade de pressionar por reajuste de salário, porque o patrão, o empresário, o burguês, é tudo apelido da mesma coisa, ele vira para o sujeito e fala assim, você está pedindo salário? Eu vou te mandar embora porque na porta tem 100, 200, 500 mil pessoas para ocupar a sua posição. Rodrigo, conclui, por Essa fase, os sindicatos têm muita dificuldade de lutar pela reposição de salário, e esse governo, com esse perfil que está aí, não tem nenhum interesse de melhorar a vida das pessoas, né? Com relação ao quadro político eleitoral, eu acho que é uma boa novidade a candidatura do ex-ministro Saraiva Felipe. Eu acho que com a presença dele, do Carlos Viana, isso garante 2 turnos. Eu tinha muita preocupação disso resolver no primeiro turno. Eu acho que é importante, né, nós empurrarmos para o segundo turno para, né, acumular posição política no segundo turno. Portanto, eu vejo, né, como bem-vinda essa candidatura. Obrigado aí, Rodrigo, Bianca, Márcio Fagundes. Márcio, tem algum recado aí? Um minutinho, Márcio. Tem algum recado aí, algum livro, alguma coisa, não? Eu estava lendo Joaquim Manuel de Macedo, a Luneta Mágica. Vale a pena ler. Um dos assuntos da live hoje foi a fake news. A Luneta Mágica, ela permite a um personagem do livro olhar só o lado do mal. Depois ele passa a olhar só o lado do bem. Está no jogo, é um livro escrito em 1830 e pouco, vale a pena ler, um belíssimo romancezinho brasileiro, gostosíssimo e tal. E, não nos esqueçamos, o América, esse ano, se garantir a taça, a Copa, o Brasileirão, já está bom. Tá bom. Bianca Alves, torcedora do Galo, animada com o Galo. Bianca, um abração, bom te ver novamente. O Galo voltou a ganhar, graças a Deus, estava empatando demais. E aqui é o seguinte, Márcio é torcedor do América, Bianca é atleticana e o Rodrigo cruzeirense. O Rodrigo até está mais animado que o Cruzeiro, parece que está né? Tá respirando. Está respirando. Está respirando. Gente, um abraço, terminando aqui o nosso papo da Conexão das Minas Gerais. Um abraço a todos. A presença do Márcio Fagundes, nosso amigo jornalista Bianca Alves, economista, Rodrigo Botelho Campos, direto do Rio de Janeiro, a capital do turismo nacional. Nesse aí, Rodrigo. O grande Rio de Janeiro, que é uma cidade belíssima, tem seus problemas como todo o país, mas o Rio de Janeiro continua lindo. E você que nos assiste, dá um like, xinga, briga, manda um recado, faz qualquer coisa, mas participe aí também, que é importante ouvir a sua opinião. A todos vocês, obrigado mais uma vez. Márcio, Bianca e Rodrigo, valeu, até a próxima. Um abraço.